Muito bem, faltou um pouquinho para a gente terminar o artigo anterior que a gente estava lendo semana passada, que era de uma carta, né, que uma pessoa tinha escrito para um jornal, foi publicada nesse jornal, falando sobre ali sobre o sonâmbulos, o sonambulismo magnético ali. Então, nós vamos terminar essa carta. Ele terminou na semana passada ali, o último trecho que nós vimos, ele estava falando dos falsos sonâmbulos ali, para que a gente estava fazendo um alerta, né, para não criar ali nos sonâmbulos que fazem consultas por dinheiro, né, oráculos como as sibilas antigas, aquela coisa toda lá. Ele estava falando que é charlatanismo ali, né, e aí ele ainda citou, a gente comentou um pouco, ele falou que nada é mais caprichoso, mais teimoso, né, mais volúvel, mais birrento e rancoroso que um sonâmbulo. Então, que aquele que recebe por dinheiro, ele na maioria das vezes ele vai ser um charlatão mesmo, porque não é uma coisa que você vai controlar, né? Por isso que ele falou que é birrento, caprichoso, teimoso, o indivíduo no estado de sonambulismo, né? Então, ele está acessando o seu espírito não tem as questões sociais que nós temos aqui, e tampouco, desprendido da matéria, vai querer ficar se preocupando se o sujeito que está lá encarnado está ganhando ou não dinheiro, né? É o espírito com toda a sua composição, não é aquele indivíduo que está ali fazendo uma artezinha que utilizar dessa situação, que nem é um dom dele, né, para poder ganhar dinheiro ali. Então, ele faz essa observação aqui, nós terminamos aí, ele vai falando lá que uma ninharia, qualquer coisinha paralisa, né, a faculdade de segunda vista dele, né, qualquer bagatela faz ele mentir por malícia quando ele está no estado sonambúlico, e qualquer perturbação faz ele mudar de rumo na conversa em que ele estava. Então, que aquele que atua nisso aí por dinheiro é para você deixar longe, não querer, jamais, nunca ele usa essas duas palavras, né, para dar esse alerta. Então, vamos ver como é que ele termina essa carta aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu estou no lugar errado. Chegou aí, Soraya? Chegou, mas tá bom. Aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, só. Tá bom. Deu? Tem mais? Deu. Obrigada. É que aqui, ó. Esse aqui eu acabei de ler. Aqui. Tá. Eu me afastei de um hábil cientista, o Dr. E, muito conhecido em Londres, com o qual iniciei minhas primeiras experiências magnéticas, justamente porque sempre considerei como grave falta o abuso do magnetismo. Empolgado pelos resultados miraculosos que obtínhamos, um dia ele quis enxertar o sistema frenológico no magnetismo. Pretendia que, tocando certas saliências da cabeça, o sonâmbulo apresentava a sensação da qual aquela saliência era sede. Tocando o local presumível do canto, o paciente cantava. O da gulodice, ele mastigava no vazio, dizendo que tal comida tinha este ou aquele sabor e assim por diante. Considerei que era levar a experiência longe demais, e sobre um fato real, o sonambulismo, assentar uma ciência problemática, a frenologia. Mário, você sabe um tiquinho? Eu queria ampliar o domínio das descobertas magnéticas, mas não abusar delas, como geralmente se faz. Tive a irreverência de declarar ao meu professor que ele se desviava e que eu defendia ser dever de todos quantos conhecem os fenômenos magnéticos se levantarem contra todas essas experiências, cujo único objetivo é satisfazer uma curiosidade ignorante, explorar algumas fraquezas humanas e não de alcançar um resultado prático para a humanidade e útil a todos. Mas é preciso... Mas é difícil. Mas é mais difícil do que se pensa manter-se nesses limites honestos, quando se chegou a resultados maravilhosos. Os mais fortes magnetizadores se deixam arrastar, e fenômeno ainda mais maravilhoso, quando se chega a ponto de exigir sempre experiências públicas de seu paciente, este parece se perturbar. Não tem mais esse imprevisto, essa lucidez, essa clarividência que o distinguiu. Torna-se uma máquina automática, que responde sobre um tema dado
e cujas faculdades se empobrecem até desaparecerem. Infelizmente, pessoas que não ousariam tentar uma simples experiência de física recreativa, que se confessam incapazes de executar o menor truque de digitação, jamais hesitam, sem preparação e sem o menor estudo prévio, em fazer experiências magnéticas. Ah, se eu não temesse mergulhar os leitores de vosso grande jornal, num sono menos interessante, porém mais barulhento que o dos meus sonâmbulos, eu vos entreteria em breve com fatos eminentemente curiosos. Mas antes é preciso saber que acolhida dareis a esta primeira carta. É o que sábado ficarei sabendo, ao rebentar o lacre de meu exemplar, Bertélios. Interessante, né? Que ele continua falando aqui um pouco sobre essa ressalva que ele tem do uso que as pessoas estavam dando para o magnetismo. Então, ele comenta aqui que ele se afastou de um hábil cientista que ele iniciou, inclusive, os trabalhos dele, as experiências magnéticas ali, porque ele entendeu que ele estava abusando do fenômeno, né? Então, ele tentou enxertar ali o sistema frenológico no magnetismo. O sistema frenológico, vocês já devem ter estudado sobre ele, já devem ter lido alguma coisa na própria revista espírita, né? A frenologia era uma ciência inicial na época, depois ela nem acabou não sendo conduzida como ela iniciou-se lá, né? Que imaginava que, avaliando ali as saliências da cabeça, né? Um crânio, por exemplo, você podia dar algumas características do indivíduo, né, avaliando essas saliências do crânio ali. Ele tenta, então, fazer isso com o magnetismo ali, e o nosso colega cai fora da situação aí. Quem que levantou a mão? Marleninha? Tem até um livro, Mário, não sei, eu esqueci o nome do autor, não sei se é César Lombroso, que eles defendem uma teoria, né, que dependendo do crânio, o sujeito já seria um criminoso, uma coisa assim, sabe? Eu sei, porque teve uma época que a AGE aqui de Franca estudou sobre isso. Eu esqueci o nome do autor, não sei se é... É Lombroso, sim, Marlene. É, Lombroso, sim? Ah lá, Juliana... Isso, aham. E... eu sou do direito e a gente estudou, né, que antigamente era assim, eles definiam uma pessoa criminosa de acordo com a aparência física dela, né, e aí viu-se que futuramente que é uma teoria furada, né. O Alcione vai contribuir também. Pode falar, senhora. Sim, o César Lombroso, ele foi um dos maiores criminalistas. E ele advogava a ideia de que é possível você saber as tendências de crime de uma pessoa, o que ela vai ser crime, pela análise do crânio e tal, etc., pela análise cerebral. E a teoria dele, embora hoje está bem já enfraquecida, ela é muito utilizada e estudada entre os advogados. Quem usa a parte de medicina criminal, eles estudam o César Lombroso. Mas hoje ela está em desuso, né? Porque hoje tem coisas melhores, né? Para poder trabalhar, né? Então, muito bem. Então, aí ele fala dessa situação, ele se afasta, então, né? E aí ele continua falando aqui que da dificuldade de se expor os sonâmbulos, né, a experiências públicas. Então, como ele tinha falado anteriormente lá, que esses sonâmbulos eles apresentam essa volatilidade aí, né, essa irritabilidade, essa sensibilidade, que qualquer coisa que você faz ali, você tira ele desse processo, imagina colocar ele numa situação pública, né? Então, ele vai se perturbar, vai perder ali aquela lucidez da clarividência que ele tem, ele fica uma máquina automática ali e empobrece as faculdades até desaparecer. Então, isso ele já está fazendo um outro alerta aqui, então ele deve ter participado de várias experiências desse tipo e visto que realmente não é uma coisa para ser exposta ali, né? Depois ele faz um alerta no finalzinho aqui, né? Ele fala que pessoas que não ousariam fazer uma experiência de química ou de física não veem problema em fazer uma experiência magnética, mesmo sem conhecimento prévio, mesmo sem estudo, sem preparação,
né? Então, ele deixa esse alerta aqui no final da carta dele, colocando, né, das implicações, das dificuldades aí. Nós vimos lá no começo desse nosso estudo aqui, das matérias aqui que falam na revista do magnetismo, aquele caso do menino que foi julgado lá, o magnetismo na justiça, né, do rapaz que foi julgado porque ele foi fazer uma experiência magnética e, a partir dessa experiência magnética, ele atrapalhou a vida do sobrinho lá do maître do restaurante lá. Vocês devem se lembrar dessa história. Então, é isso que ele está alertando aqui. Mais algum comentário aqui sobre essa carta? Não, sigamos. Você está com a mão levantada aí, Alcione. Não sei se é você ou eu que tiro na sua tela. Vamos seguindo. Vamos lá. Capítulo 10, conversas familiares de além-túmulo. Senhora Renaud, sonâmbula, falecida em Annonay há cerca de 1 ano. Embora iletrada em seu estado natural, sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Um dos nossos correspondentes, que a conhecera, pensando que pudesse obter ensinamentos úteis, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-lo, o que fizemos na sessão da sociedade do dia 28 de janeiro de 1859. Às perguntas de nosso correspondente, acrescentamos as que nos pareceram interessantes. Então, primeiro, evocação. Eis-me aqui. O que desejais de mim? Aí ela pergunta. Tens uma lembrança exata de vossa existência corporal? Sim, muito precisa. Podeis descrever-nos vossa atual situação? É a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra. Geralmente possuem a intuição do bem e, entretanto, não podem conseguir a felicidade completa, reservada somente aos mais elevados em perfeição. Quando viva, éreis sonâmbula lúcida. Poderias dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga à que temos agora como espírito? Não, era diferente por não ter a prontidão nem a justeza que meu espírito possui agora. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita, isto é, um isolamento do espírito em relação à matéria? É uma das fases da vida terrena, mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. O que quereis dizer afirmando que a vida terrena é a mesma que a vida celeste? Que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe detém o curso. Pode-se, pois, dizer que a vida terrestre é a continuação da vida precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito vem a ter. Daí resulta que entre essas duas existências não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Observação. Durante a vida terrestre, o espírito ou a alma pode agir independentemente da matéria, e em certos momentos, o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo no estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo, havendo, entre a vida terrestre e a de além-túmulo, uma constante correlação que levou a senhora Renaud a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento. Bem, então vamos fazer uma pequena parada aqui. Então, nós vimos aqui que eles estão entrevistando aqui, através dessa evocação, uma sonâmbula, né, falecida, e que eles fazem já a senhora Renaud, né, Renaud, sei lá, se o nome é assim, e eles fazem aqui já uma anotação logo no título ali, colocando, né, que ela era iletrada, mas a lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Então, sempre essas diferenças aí eram apontadas, né? Então, quando a pessoa no estado de sonambulismo, ela consegue ter uma lucidez, ela consegue ter um alcance maior do que ela teria desperta, no momento normal ali, no estado natural, como ele chama aqui. Então, essa é uma pontuação que sempre é colocada, né, por Kardec,
sobretudo quando ele está falando dos sonâmbulos ali, né, de trazer isso como um ponto chave, como uma forma de identificação de que aquele que está falando não é a pessoa no seu estado natural, né, tem alguma coisa diferente ali, ou ela está falando porque ela está com um alagamento de pensamentos a partir desse desprendimento parcial do seu espírito, né, que o espírito tem aí acesso a outras informações, a outros conhecimentos que não estão disponíveis nessa encarnação, ou que está recebendo de algum outro espírito ali, no caso de uma comunicação mediúnica que acontecia no sonambulismo magnético também. Ela vai, na pergunta número 3 ali, é interessante, porque pergunta qual é a atual situação dela, e ela coloca que é a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra, né, que possuem a intuição do bem, mas não conseguem ainda a felicidade completa, né, que isso é reservada somente aos mais elevados em perfeição. Eu achei interessante quando ela coloca isso aqui, né, a mesma dos demais espíritos, porque a gente vai vivendo nesse conjunto de espíritos mais ou menos aí no mesmo grau de evolução, né, que está dentro do planeta Terra, encarnados ou desencarnados ali, esse conjunto de espíritos, né, essa pleiade de espíritos aí que estão no mesmo processo evolutivo, salvo aqueles que já estão em missão, que estão por aqui, né, para fazer algum trabalho específico, a grande maioria vai estar mais ou menos nesse mesmo contexto, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, né? Então ela vai colocar isso aqui, que é essa característica de espíritos da terceira ordem, aí, de uma felicidade relativa quando ali chega, né, que já tem a percepção de que há algo para frente, né, mas não alcança ainda, não está nesse estado de felicidade. Isso aí a gente pode achar que é ruim, né, no primeiro momento a gente pode olhar e falar, pô, mas é ruim, né, a gente ter essa condição aí dessa aparente angústia. Esses espíritos da erraticidade, eles acabam demonstrando uma certa angústia quando falam isso. Por quê? Porque eles percebem ali a felicidade dos outros, né? E aí eles se veem ainda longe daquela felicidade. Mas é interessante a gente pensar, né, na questão do copo, né, meio cheio ou meio vazio, porque teve um momento que a gente nem percebia isso, né? Teve um momento que a gente desencarnava e não percebia, não conseguia enxergar que tinha, não conseguia ter essa intuição do bem. Quando a gente ainda estava muito no processo, ainda muito materializado, muito animalizado ali, né? Então isso é um indício também de que a gente já está evoluindo. E o perceber esse bem que esses outros espíritos mais elevados vivem, né? Esse estado em que eles vivem, é uma força para que a gente possa buscar, almejar isso daí, planejar a nossa encarnação com foco nesse objetivo, né? Que é buscar essa felicidade plena e não sair desse estado de felicidade relativa. Então, é muito interessante que os espíritos muitas vezes falam isso, né? Você é feliz? Ele vai falar, não sou feliz. E aí ele fala, mas você é mais feliz que a Terra? Ele fala, sou muito mais feliz que na Terra. Então, é interessante isso. Ele é muito mais feliz quando ele estava encarnado, mas ele sabe ainda que a situação dos espíritos mais elevados é muito mais feliz do que a que ele está sentindo. É interessante isso aqui. Aí ele volta para o tema aqui do simbolismo, né? Ele vai falar assim, a lucidez, vai tentar fazer uma comparação, se a lucidez que ela tem agora, desencarnada, é a mesma lucidez que ela tinha quando ela estava no estado sonambúlico. E aí ele vai dizer que não, ela vai dizer que não, né? Não é diferente, porque ela não tem a prontidão e nem a justeza que o espírito possui agora. Então, isso é bem interessante, essa pergunta, é uma pergunta investigativa, né? Ele quer saber se esse espírito desencarnado conhece, ele tem essa lucidez no mesmo estado de um espírito que está no processo de sonambulismo. Estranho seria se tivesse, né? Porque agora ele está totalmente desprendido do corpo. Naquele momento lá, o que ela vai dizer lá? Aqui ela tem essa prontidão e essa justeza, que ela coloca aqui, é porque o espírito dela não está mais ligado ao corpo físico, não tem influência nenhuma mais. E no estado de sonambulismo é um desprendimento parcial. Então, o corpo físico ainda está envolvendo aquele espírito, ainda está criando aquela nebulosidade, né? Ele não está totalmente desperto. Então, é um desprendimento apenas parcial, ela deixa claro aqui, né? A pergunta 5, não menos interessante, pergunta se esse estado sonambúlico seria uma antecipação da vida espírita, né? Ou seja, um isolamento do espírito em relação à matéria, e a resposta é surpreendente, é interessante, que ela vai falar que é uma das fases da vida terrena, mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. Então, ela não dissocia as duas vidas. Né? A gente tem essa mania, né, de colocar uma vida como se fosse diferente da outra, como se a gente fosse mudar na hora que nós desencarnamos para outra forma, né, como se fosse para outra individualidade. E não é, ela vai colocar aqui que é só uma fase, né, e que a vida terrena é a mesma da vida celeste. E aí eles perguntam para ela, mas explica um pouco melhor como é que é isso aqui.
E ela vai dizer que a cadeia das existências é formada por esses anéis seguidos ali, contínuos, não tem uma interrupção. Então, nós não somos aqui uma individualidade diferente da que nós seremos enquanto desencarnados. E isso é interessante porque, por mais que a gente não traga aqui os conhecimentos teóricos que nós temos das outras encarnações, concordam que nós trazemos aqui todos os instintos, os sentimentos, as inclinações, né? Então, isso aí somos nós. Então, as pessoas falam, vamos fazer uma regressão para ver quem eu fui. Não precisa fazer uma regressão para ver quem eu fui. Basta olhar as minhas tendências, principalmente as más tendências, as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Então, eu entendo que é isso que esse espírito está colocando aqui, né, quando ele vai falando desse anel. Então, são as personalidades que a gente vai construindo, interpretando em cada encarnação, mas elas não diferem daquilo, porque senão a gente vai imaginar, né, que nós desprendidos, nós seremos melhores, ou muito piores do que nós somos. Né? E essa resposta nos mostra que não é isso. A nossa essência é essa aqui mesmo. O que nós temos é o esquecimento do passado, que é uma dádiva. Ele tem duas vantagens, né, o esquecimento do passado. Uma delas, a primeira, é não influenciar a gente com aquilo que a gente já viveu, né, seja de bom ou de ruim. Então, eu não tenho influência daquilo que eu já vivi, porque se eu fiz coisas muito ruins, eu vou ter sentimento de culpa, eu vou ter uma série de sensações. Se eu estava numa vida muito boa e, de repente, eu tenho que passar por uma experiência do ponto de vista material não tão boa, né, e é isso que a gente avalia quando a gente está aqui, né, quando a gente vai olhar a grama do vizinho, aí eu posso também me sentir desmotivado, porque eu estava numa situação muito boa, eu tinha uma condição muito confortável, e, de repente, eu tenho aqui uma luta danada, não estou numa condição confortável. Então, essa é a primeira coisa. Né? E a segunda coisa é entregar para nós um palco livre, para que a gente possa, a partir das experiências que a gente tem do convívio com todo mundo, e sem essa influência do passado, que a gente possa exercer exatamente essas inclinações que a gente traz enquanto espírito. Que, no fundo, é isso que vale. Né? O conhecimento é o resto, é o acessório. Né? No fundo, o que vai sobrar para nós é a nossa essência. São as nossas inclinações, boas ou más, que, à medida que a gente vai se desvencilhando delas, a gente vai avançando como espírito, né? Falando das más inclinações aqui. A gente é interessante quando ela fala nessa cadeia de existências, nesse contínuo aqui, né? Que uma vida, simplesmente, a vida terrestre é a continuação da precedente e o prelúdio da futura. O prelúdio ainda fala que o prelúdio da vida celeste futura. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui, de fato, já está antecedendo o que a gente vai viver no plano espiritual. Não dá para querer um resultado muito diferente. Né? Então, às vezes, está aqui, estou aprontando aqui algumas, mas lá eu me ajeito, lá não vai, garoto. Você fez alguma arte aqui, e principalmente se você tinha consciência daquilo que você tinha que fazer, né? O que vai acontecer na hora que você desencarnar? Você vai ter as consequências, porque é um prelúdio, você já está aqui fazendo, né, as cenas dos próximos capítulos. Não dá para chegar lá e querer alguma coisa diferente. Né? Não dá para plantar maçã e querer colher abacaxi. Né? Então, não tem jeito. Achei bastante interessante aqui. E aí ela fecha essa resposta falando, não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Então, esse contínuo é muito interessante, né? Esse contínuo da personalidade é muito interessante que ela coloca aqui. Kardec faz uma observação, basicamente ratificando aqui esse entendimento aqui, que nos levando a ratificar o nosso entendimento, né? Porque o dele está correto, naturalmente. Então, e aí a única ressalva que ele coloca aqui é pontuando, né, que em certos momentos ali, o homem desfruta da vida futura, né, durante o sono, né, ou mesmo em estado de vigília, quando ele está nesse processo ali também no processo de sonambulismo ali, que são, na verdade, um pouco de desfrutar dessa experiência da vida espírita, que é o fato de você não ter um corpo físico, né? Então, você está livre desse fardo que é o corpo físico ali. Em alguns momentos, o espírito desfruta disso aqui. Então, e que os dois mundos estão em constante correlação, né? O túmulo é só um detalhe aí. Eu achei bastante interessante essa pergunta número 6 aqui, e a observação de Kardec. Ok? Sigamos, se alguém quiser falar, levante a mão. Vamos lá. É interessante, né, Mário? Ontem no COEN a gente ainda falava sobre isso. Gente, o esquecimento é uma bênção. Às vezes, na Terra, quando você tem acontecimentos muito fortes, né, um trauma que uma pessoa tem, coisas, assim, significativas,
a gente tende a esquecer, né? Porque o esquecimento faz bem, que se você ficar martirizando aquilo, vai ser pior. Ao invés de te ajudar, piora. Agora, imagina se a gente ficasse lembrando, hein, das nossas encrencas do passado. Aí não caminhava, né? Como nós podemos caminhar sem essa lembrança. Sem essa lembrança temporária, né? Porque depois... Mas aí, quando a gente for lembrar, você já está um pouco melhor, mais compreensivo. Aí vai, né, Mário? A gente lembra na hora certa, né? A gente vai lembrar quando nós estamos desencarnados ali, que é a hora de fazer o balanço, né? A hora que a gente volta para a pátria espiritual ali, é a hora de fazer o balanço da experiência que a gente teve, né? Eu aproveitei aquela experiência, né? Eu gosto muito de fazer uma correlação com uma universidade, né? Acho que o que a gente veio fazer aqui é um estágio, né? Tudo que a gente aprendeu lá no plano espiritual, somado com aquilo com que nós aprendemos nas vivências anteriores, a gente vem executar aqui, né? Faz um planejamento e vai executar como se fosse um estágio, né? Um estudante vai lá, ele desenha um estágio, ele planeja um estágio, ele vai executar aquilo. Depois ele volta, juntamente, inclusive, com o preceptor dele, com aquele que está auxiliando no processo, para ver se ele fez ou não, né? Cumpriu o planejamento, aprendeu o que tinha que aprender, né? O que você errou, né? Errou porque não sabia, errou porque descuidou. Então, é esse balanço, né? Na hora desse balanço, a gente vai lembrar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E quando a gente fala nisso, assim, novamente, eu acho que vai ter condição de fazer esse balanço de maneira mais serena e apoiado quando a gente já está num estágio onde a gente já se reconhece como espírito, né? Que a gente já consegue fazer essa passagem, chegar do lado de lá e entender onde você está. Tem que ter um grau de elevação, né? Tem que ter um certo grau de elevação, que é o que esse espírito aqui coloca lá naquela primeira pergunta, naquelas primeiras perguntas lá, né? Quando ele fala dessa felicidade relativa e tudo mais, né? Mas, porque tem muitos que a gente sabe que vão desencarnar e não vão nem ter esse processo, né? Esse balanço vai acabar sendo feito de maneira intuitiva, né? A partir do sofrimento, a partir daquela situação em que ele vai ficar em perturbação ali até uma reencarnação nova. Então, nesse ponto lá atrás, né, que eu quero crer que a gente já passou dele, esse espírito nem tem essa condição de clareza para poder entender o plano espiritual, entender o que ele passou e fazer até um planejamento reencarnatório, né? Alguém faz para ele, né? Alguém desenha para ele e entrega. Mas é uma dádiva, você falou, uma dádiva é esquecimento, né? Mesmo para todos, né? Imagine para nós que já estamos, talvez já tenhamos caminhado frente a essa comparação que eu estou fazendo, né? De espíritos mais ainda enraizados na matéria e mais animalizados ainda. Mas, mesmo nós passamos por lá, né? Então, imagino que nós já fizemos em outras encarnações, lá para trás, bem lá para trás, quando éramos daquela forma, né? Talvez se nós não tivermos hoje, se você tem já maturidade, você vai olhar aquilo e falar, não, aquilo era algo como uma criança, fez uma bobagem lá, mas aquilo é coisa de criança, né? Então, olha, eu era uma criança espiritual, então era natural que eu fizesse aquilo. Agora, se você não tem essa maturidade, olhar para trás e ver isso pode causar um trauma, né, Marlene? Como você mesmo colocou, né? Então, aí pode causar processos de perturbação aí que não são desejáveis, né? Não vão ajudar em nada. Aquela pessoa que vive do passado, que vive remoendo erros, remoendo situações do passado, ela não avança, né? Ela não avança. Muito bem. Vamos nessa. A gente já fica feliz quando melhora um pouquinho aqui mesmo, né? Você sabe, né? A gente olha para trás, a gente fala, nossa, eu acho que eu melhorei um bocadinho, né? Já dá uma alegria quando a gente percebe um pouquinho de avanço, né? Eu acho que esquecer é fundamental. A gente não daria. E você falou nisso, né, Soraya, que a gente fica feliz e a gente tem que ficar feliz mesmo, né? Eu acho que a gente tem que comemorar esses pequenos avanços, né? Porque não é fácil avançar, né? A gente está sempre os nossos instintos, as nossas tendências, elas estão sempre se repetindo. Então, quando a gente dá um passo, a gente tem que comemorar mesmo, né? É uma vitória, né? Imagina o nosso espírito protetor, né? Nosso anjo guardião ali, o tanto que ele deve comemorar. Oh, esse cabeça dura andou pelo menos 1 metro dessa vez. Pelo amor de Deus. Ele vai falar, não aguento mais esse cara repetir toda vez de ano, pelo amor de Deus. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Peraí, estamos na 7 aqui. Aí. Porque então, nem todos são sonâmbulos? É que ainda ignorais que todos vós o sois, mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes.
Compreendemos que todos o sejamos, mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis... Acho que tem que subir um pouquinho. O que quereis significar dizendo que o somos, mesmo em estado de vigília? Não tendes intuições que não percebeis e que nada mais são que uma faculdade do espírito? O poeta é um médium, um sonâmbulo. Vossa faculdade sonambúlica contribui para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Pouco. No momento da morte, estivestes perturbada há muito tempo? Não. Reconheci-me imediatamente, estava cercada de amigos. Atribuís à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento? Sim, um pouco. Já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Contudo, isso de nada me teria valido se eu não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fossem apenas ter boas faculdades. Olha que coisa bacana, hein? Olha que interessante que esse espírito está colocando aqui. Né? Ele começa aqui perguntando, né, na pergunta 7 ali, porque então nem todos são sonâmbulos. E aí ele vai falar o que Kardec já tinha asseverado, né, algumas vezes, né, que todos somos médiuns em algum grau. E ela vai dizer, todos são sonâmbulos também, né, porque durante o sono é um processo muito similar ao sonambulismo, e ela vai falar também em vigília, né, também em vigília, embora em graus diferentes. Então o espírito vai dizer, todo mundo tem essa condição desse processo de sonambulismo, que, na verdade, faz com que você acesse o seu espírito e acesse outros espíritos, né? Você desprenda o seu espírito ali e até que acesse outros espíritos. Então, ela fala aqui no sono e mesmo em vigília. E aí, na pergunta 8, que é um complemento dessa pergunta 7, ele vai falar, tá bom, durante o sono a gente concorda com você, né? Tá tranquilo. É um estado de sonambulismo imperfeito, que ele não é provocado, ele não está naquele... Eu não estou conseguindo comunicar isso com as outras pessoas, mas ok. Mas como é que você está falando aqui, no caso, no estado de vigília, né? E ela vai falar que são dois momentos diferentes. O momento do sono é um, e o momento de vigília, quando ela está citando esse processo de sonambulismo, ela está falando das intuições que a gente tem, que a gente não percebe. Então, às vezes, você está ali e alguma intuição que vem é um processo similar ao que se dá quando nós estamos no estado de sonambulismo. Por quê? Porque eu estou acessando uma esfera do meu espírito que está em desdobramento ali, que eu não tinha acesso se eu tivesse desperto, se eu não tivesse nesse processo, né? Ou até que eu estou recebendo uma intuição de outro espírito. Né? Então, isso é interessante, que pelo menos eu entendo assim, não sei como vocês entendem, né? Porque dentro desse processo de sonambulismo e das intuições, eu posso receber uma intuição do meu próprio espírito, eu posso acessar áreas do meu espírito que eu não tenho acesso quando eu estou desperto, quando eu estou encarnado. E posso também receber uma intuição de um terceiro. Isso mesmo. Não é? Concorda com isso? Isso, né? E aí, no caso, quando recebe, não é intuição, né, Alcione? Lembra que eu te perguntei um dia, você me explicou? É como se tivesse uma inspiração do outro que pode acessar a sua intuição, né? Os seus recursos cognitivos. Alcione, corrija isso, se estiver falando errado. Você está sem som. Alcione, você está sem som. O termo intuição, ele vem do latim, é intuire, é ver imediatamente. É tomar ciência de alguma coisa, não por via conectiva, mas, de repente, eu sei alguma coisa. Isso é intuição. Ela pode ser do próprio espírito da pessoa, ou ela pode ser assimilada de outra criatura, seja encarnada ou não. Nos dois casos, então, é intuição. Tem uma diferenciação da palavra, né? Ela é a mesma. Eu posso buscar de algo que eu desconhecia, que eu conhecia, né? Ficou bem estranho, mas é assim mesmo. Né? Então, eu captei lá, ou eu posso receber de um terceiro. É isso que ela está colocando aqui para nós. Então, ela fala que isso nada mais é do que uma faculdade do espírito, né? E que o poeta é um médium, um sonâmbulo. É interessante, um poeta, um escritor. Isso acontece muito com o artista, né? Ele criar coisas que ele fala, eu não sei de onde veio isso, né? Eu cito muito Guimarães Rosa, que para mim é o melhor dos melhores, né?
E ele falava muito sobre isso, né? Ele falava, eu escrevi isso aqui possuído. Ele não usava a palavra possuído, ele usava uma outra palavra que eu nunca lembro qual é, mas é como se ele tivesse mediunizado. Como se ele tivesse mediunizado. Ele falava, eu escrevi isso aqui e não me lembro nem como que eu escrevi isso aqui. Tem até um conto que é muito interessante, chama Conversa de Bois, que eu já contei aqui para vocês, que ele falava que ele sentou para escrever o conto, ele tinha feito um rascunho, né, porque ele fazia um esqueleto ali, que é os personagens e tal, e ele sentou para escrever, e a hora que ele acordou, tinha escrito o texto era outro, não tem nada a ver com aquilo que ele tinha projetado. Não foi ele que escreveu aquilo, provavelmente, né? E é maravilhoso, Conversa de Bois. Quem não leu, vale a pena ler. Né? Então, vamos lá. Depois da 9... Mário, eu vou te interromper um pouquinho. Vocês já falaram aqui, mas nós estamos estudando na sexta Obras Póstumas e também está falando sobre tipos de mediunidade, aí entrou no sonambulismo. Aí alguém me perguntou, a dona Nora está aí, o sonambulismo, esse que nós estamos estudando, é o mesmo que, por exemplo, a pessoa está dormindo e levanta, sai andando. Isso acontece principalmente quando, às vezes, é criança, adolescente. Eu disse que não, mas também não soube explicar bem. Vocês me ajudam aí? Então, pelo que a gente vê aqui, e aí a turma me corrige ou complementa, o sonambulismo esse, que é o sonambulismo noturno, é um sonambulismo natural, né? É aquele que a pessoa está dormindo, ela entra no estado sonambúlico e ela sai ali conversando sozinha, né? E muitas vezes nesse processo, se você investigar, conversar com ela, talvez até ela tenha as mesmas características desse outro sonâmbulo. Agora, esse sonâmbulo que a gente está tratando aqui é o sonâmbulo magnético, né? O sonambulismo mediúnico, vamos dizer assim. Né? Nesse caso aqui, ele, através de um processo magnético, ele entra nesse estado sonambúlico. Então, por isso que ele não é natural, difere do natural. Natural, eu dormi e entrei no estado. Esse aqui é um provocado, né? Eu entendo dessa maneira. Né? Tá correto? Correto aí, Alcione? Você que é entendedora do tema? Tá? Mário, eu acho que é isso, é o induzido e o natural. O natural, né? Aí sobra aquele mediúnico que não foi induzido através do magnetismo, que a gente tratou lá no final daquele estudo anterior que a gente estava falando. Lembra que Kardec falou várias vezes do sonambulismo mediúnico? Que era aquelas pessoas, os médiuns que entravam num êxtase, né, sonambúlico ali, e ele usou esse termo, sonambulismo mediúnico. Então, talvez ele tenha separado num terceiro, só para separar que ele não foi magnetizado, né? Mas ele, dentro daquele processo mediúnico, talvez até tenha sido, de alguma maneira, não sei se a gente pode usar o termo magnetizado, pela espiritualidade, né? Ele entrava naquele transe mediúnico ali, que Kardec classificou como sonambulismo mediúnico. Então, mas o natural e o induzido é muito bom, porque cabe os dois dentro do induzido, né? Cabe os dois dentro do induzido, o outro não é natural também. Ô, Mário, acho que eu ia falar alguma coisa. E a senhora? Quem quer falar? A senhora? Não? Tá. Então, 9 aqui, ó. Ele vai perguntar se a faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do espírito durante a morte. Isso é interessante também. Né? E ela vai falar pouco. Né? Pouco. Então, a gente tem, muitas vezes, né, a ideia, né, de que esse processo, essa faculdade, ela vai, por si só, evoluir o espírito. Ela não vai. Ela é só uma faculdade. Ela é uma faculdade como qualquer outra, como qualquer outra que a gente tem, mas que ela não vai ter influência nenhuma com a sua elevação moral ali. Pergunta se no momento da morte ela estava perturbada por muito tempo, e ela fala que não, que ela se reconheceu imediatamente. E aí a outra pergunta é, você atribui à lucidez sonambúlica o pronto desprendimento? E ela vai falar sim, um pouco, porque eu já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Então, ela já esse contato, esse contato frequente com a saída do corpo, isso aí vai facilitar mesmo esse processo de identificação ali, né? Só que aí ela conclui, ela complementa aqui, ó. Contudo, isso nada me teria valido se não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fossem apenas ter boas faculdades. Então, ela deixa muito claro ali que não é o fato dela ser sonâmbula ou de ser médium que vai fazer com que ela evolua. Ela vai falar, eu tive uma alma capaz de encontrar uma vida melhor a partir de outros meios. Ela pode até usar a faculdade dela, né, como um caminho ou como um gatilho, o que seja. Mas é o que ela faz que vai determinar se ela vai ter um processo de evolução ou não no seu espírito no momento do desencarne.
Porque nós vimos na matéria anterior, no artigo anterior, ele fazendo as ressalvas ali com a mediunidade daqueles que se expunham, né? Daqueles que usavam, a mediunidade não, o sonambulismo no caso. Esse não está aproveitando, ele tem essa faculdade, mas ele está distorcendo a faculdade. Então, para ele vai ser muito pior, porque tinha uma faculdade com um determinado fim, né, específico do ponto de vista espiritual ali, e ele usou aquilo para uma questão individual, para uma questão material. Então, esse sim, ao contrário do que ela está falando, ele usou a ferramenta para o mal. Né? Mas, novamente, não é a ferramenta, não é o fato dele ter a faculdade que fez com que ele ficasse melhor ou pior. É o que faz dela. Achei bem interessante essa colocação aqui, nesse momento. Ok? Voltamos. Vamos lá. É possível ser bom sonâmbulo sem que se possua um espírito de ordem elevada? Sim. As faculdades estão sempre em relação. Apenas vos enganais quando pensais que elas requeiram boas disposições. Não. O que julgais ser um bem, muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver este assunto. Há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos do passado, dos quais nenhum conhecimento possuem em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam. Sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carregam consigo, etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real. É simplesmente o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o uso que dela podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor que os homens. É poder dar conselhos aptos e a fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade. O uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o estado de espírito após a morte? Sim, e muito. Assim como a boa ou a má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu. E ela avança um pouco mais naquele tema que ela tinha iniciado lá, né? Falando que a faculdade por si não tinha ajudado ela ali. Né? Quando ele faz a pergunta lá, é possível ser um bom sonâmbulo sem que possua um espírito de ordem elevada? Ela vai dizer por quê? Porque é a faculdade, não tem problema nenhum. Né? Então, ele pode ser um excelente médium e o espírito não ser elevado. Né? A gente vê aí muitos médiums que, em determinado momento, eles caem. Né? E aí você percebe, por que ele caiu? Ele caiu porque ele não tinha um espírito elevado. Né? Concorda que se ele tivesse o espírito elevado, ele não cairia? Não cairia, porque senão seria a retrogradação da alma. Né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, ele se manteve por algum tempo preservado das suas más inclinações, mas em algum momento, por alguma situação, que não nos cabe julgar, ele acaba cedendo. Então, ele era um excelente médium, mas ele ainda trazia consigo as suas más inclinações. Ele não era um espírito de ordem elevada. Isso é muito bacana a gente trabalhar isso aqui, reproduzir isso nas nossas conversas, porque muita gente vincula mediunidade com elevação espiritual. Não nós aqui, a gente já tem conhecimento, talvez, todos nós aqui, eu acredito que sim, suficiente para compreender isso. Mas não é um senso comum dentro da doutrina. Não é senso comum. Muita gente olha o médium como, nossa, olha só, é um espírito evoluído. E aqui está claro, está colocando algo que a gente já sabe, mas ela vai trazer isso aqui de uma forma muito clara. E ela ainda coloca aqui o seguinte, as faculdades, né, que muitas vezes ali você julga que é um bem, ela às vezes é um mal. Então, às vezes a pessoa tem a mediunidade, então a gente fala, nossa, que bom, ela tem a mediunidade, ela é médium, ela vai poder ajudar. Isso às vezes atrapalha. Né? Por quê? Até porque ela vai entrar em contato com espíritos que estão de acordo com a sintonia que ela está. Se ela não está preparada para manter um padrão elevado, né, uma vibração mais elevada, num padrão mais elevado, uma atmosfera fluídica mais elevada, ela vai se associar com espíritos infelizes, com espíritos perturbados, com espíritos inferiores. Isso vai ser um mal para ela. Pior do que é para nós, falo de mim que não sou médium ostensivo, né? Que eu sinto menos essa influência direta do que um médium, de quem é. Então, o que ele fala, às vezes você acha que é um bem, vai ser um mal, vai ser péssimo. Isso a gente recebe, né? Marleninha, Antônio Carlos, aí, que participam do COEM há algumas décadas, né? Recebem pessoas
desorientadas nos coens o tempo inteiro, porque são médios e não sabem o que fazer com aquilo, né? Não sabem sequer que tem que manter essa sintonia. É muito pior, né? Porque tem uma faculdade que ele não tem como se esconder dela. Não tem jeito dele se esquivar. É muito frontal, né? A situação ali. Então, ele vai citar aqui que tem médios que conhecem o futuro, que descobrem o que o cara tem na carteira, características da pessoa que está entrevistando, mas isso não quer dizer que ele seja superior, né? Não quer dizer. E aí ela faz uma partezinha no final dessa resposta, colocando lá, ó, o que requer uma real superioridade é o uso que dela, da faculdade, podem fazer para o bem, né? É a consciência do bem e do mal, para dar os conselhos, quer dizer, é atuar na parte moral. Isso aí sim requer uma superioridade de espírito, senão não vai conseguir fazer, né? Senão vai ser um médium que vai fazer o processo mediúnico e todo, mas ele não vai complementar, ele não vai fazer isso aqui que ela chamou, né, de usar a faculdade para o bem. Aí sim requer essa superioridade, né? Ou até a busca por ela. Às vezes ele até não tem uma superioridade ainda, mas ele vai buscar ferrenhamente essa faculdade, porque ele compreendeu que vai buscar essa característica, porque ele compreendeu que essa faculdade tem um objetivo e tem um potencial de auxiliar os demais, né? E aí simplesmente é uma roda, né, que se retroalimenta, porque a partir do momento em que ele conhece isso e ele começa a se esforçar, o que acontece com a sintonia dele? Ele aumenta. E o que acontece com os espíritos que estão aí em acesso com ele? Ele começa a acessar outros espíritos de um padrão mais elevado. Nós chegamos na 13? Onde nós paramos? Sim, a né? 13, né, agora. Agora é a 13. Então, Não, a 13 a gente já fez, mas é o 14 agora. Vou ler a 14, tá? Tá bom, ótimo. Podeis explicar-nos Isso. como tinhas conhecimentos médicos sem haver realizado nenhum estudo? É sempre uma faculdade espiritual. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium, é o estado de todos os sonâmbulos. Os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por outros espíritos ou também são dados instintivamente, como ocorre entre os animais que vão procurar a erva que lhes é salutar. São-lhes indicados, caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja suficiente. Ele os conhece por suas qualidades. Só um minutinho aí, só porque aqui esse tema aqui ele já começa e fecha, né? Então é interessante que eles vão questionar ali, sondar como é que ela tinha esses conhecimentos e ela vai esclarecer que é porque ela era médium, né? Então ela recebia essas informações de outro. E aí, dentro desse contexto investigativo, eles vão perguntar, mas todo mundo que que tem esses conhecimentos médicos, eles estão buscando de terceiros? E aí ela explica com bastante lucidez aqui que não é todo mundo. Se a pessoa já tem esses conhecimentos, mesmo que não estejam aqui latentes nessa encarnação, se ele já tem, ele pode acessar, né? Então, é algo também que a gente já sabe, né? No processo sonambúlico. O natural é o quê? Que eu não preciso da informação de fora. Eu acho que esse é o primeiro processo, né? Então, se eu já tenho essa informação, para quê? Isso eu estou falando como programador de computador, né? Usando a lógica, né? Se eu já tenho um recurso, para que eu vou buscar ele fora, né? Então, se eu já tenho o conhecimento que eu já adquiri no passado sobre uma pergunta, eu não preciso perguntar para alguém, né? E do ponto de vista lógico da espiritualidade, a espiritualidade não vai ficar me falando aquilo que eu já sei, né? A gente já percebeu dentro dessa rotina da espiritualidade, quando está exercendo um trabalho, né, que eles deixam para a pessoa que tem a condição, que ela faça o trabalho. E ele vai auxiliar, gastar a energia dele, gastar o tempo dele, gastar o conhecimento dele somente quando aquela pessoa não tem realmente o recurso, né? Então, se eu tenho o recurso, eu pego do meu espírito mesmo. Se eu não tenho, aí sim eu recebo de um terceiro, né? Onde ela falou que ela era médium, ela não tinha esse conhecimento. Então, o caso dela não era esse. Mas existem casos de sonâmbulos que estavam ali dando receitas e falando sobre diagnósticos de doenças ali, a partir de conhecimentos que eles tinham adquirido em encarnações passadas. Ok? O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz é para nós? Não, é o agente do sono. O fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Não.
Sobe um pouquinho mais. Obrigada. Vedes aqui tão claramente como nos veríeis, caso estivesseis viva com o vosso corpo, melhor agora. O que vejo a mais é o homem interior. Ver-nos-eis igualmente se estivéssemos na escuridade, do mesmo modo. Vede-nos tão bem, melhor ou pior do que nos veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico, melhor ainda. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho olhos nem pupilas, nem retina, nem cílios, e, entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos. Vedes através dos olhos, mas, na verdade, quem vê é o vosso espírito. Tendes consciência da obscuridade? Sei que ela existe para vós, não para mim. Observação. Isso confirma o que sempre nos foi dito. A faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito, residindo em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizada. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Sim, trata-se de uma faculdade que não procede do corpo. Bem interessante aqui também esse trecho. A pergunta 16 e 17, ele vai falar sobre o fluido magnético. Ele tá procurando saber aqui, né, qual é o agente do processo. Né? Então, até onde o fluido magnético ele influencia no processo em si. Então, ele pergunta para ela se o fluido magnético é o agente da lucidez. Ou seja, o fato de você ser magnetizada, receber esse fluido magnético, é o que faz com que você seja lúcida? E ela responde, não, ele é o agente do sono. Então, olha só, ele faz com que ela entre no processo de sonambulismo. Então, ele transporta ela para o sono e faz com que o processo de desprendimento parcial aconteça, ponto. Ele não é o agente da lucidez. A lucidez é um outro processo, né? A lucidez não está vinculada com o fluido magnético. E aí, é interessante como eles formulavam as perguntas, né? Ele faz uma outra pergunta de novo, com o mesmo objetivo, mudando alguma coisa. Então, ele vai falar, o fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Então, ele perguntou primeiro se era o agente da lucidez. Não, não é. É o agente da visão? E ela vai responder não. Não vai. Não, não é. Por quê? Porque ela respondeu anteriormente, é o agente do sono só. Ele não é nem o agente da lucidez e nem o agente da visão. Porque ele só faz o sono. Depois, isso ficou muito evidente quando se transforma ali esse processo de magnetização para levar ao sonambulismo, quando se passa para a hipnose, quando eles usam outros materiais. Por exemplo, o pêndulo, né? Então, ele não usa mais, não daquela forma, não sei se tem alguma questão magnética ali, mas o pêndulo faz com que a pessoa entre num processo de sonambulismo também, né? Num processo de hipnose, que foi chamado posteriormente. É a mesma coisa. Por isso que ele está dizendo aqui, o fluido magnético é o agente do sono, ele não é o agente da lucidez, tampouco da visão. Aí ele começa a investigar ali a questão de como esse processo se dá. Então ele pergunta, você vê aqui a gente tão claramente como a gente estivesse no corpo, como se eu estivesse no corpo? E aí ele vai dizer, não, eu vejo melhor, né? Vejo mais, e ela ainda vai fazer uma informação interior. O que vejo mais é o homem interior, olha que legal, né? Então, vede-nos aqui tão claramente como vereis o caso se estivéssemos aqui com o vosso corpo. Ela fala, não, eu vejo mais o homem interior. Então ela consegue ver, porque ela está olhando, ela está verificando ali o perispírito, ela está olhando muito mais do que o corpo físico. Ela, em estado de espírito, né, e a gente já viu muito na literatura espírita, que os espíritos têm a condição de verificar essa nossa condição perispiritual. Né? E, às vezes, eu posso, pela minha afeição, controlar os meus sentimentos. Né? Então, eu posso estar com raiva, mas eu posso estar sorrindo. Né? Eu posso estar triste, mas eu posso estar também sorrindo. Agora, no meu perispírito está irradiando o meu sentimento, não tem jeito. Né? Então, o espírito consegue, nessa resposta dela, eu entendo que ela consegue avaliar, por ter uma visão mais alargada, de observar esse perispírito, observar essa situação que não é evidente na carne, ela enxerga melhor. Né? Pergunta se veria do mesmo jeito se estivesse no escuro, ela vai falar que sim. Né? Pergunta lá se vê melhor ou pior de que quando estava viva, mas no estado sonambúlico, e ela fala que melhor. Então, veja bem, ela vê melhor do que quando ela estava viva e vê melhor do que quando ela estava no estado sonambúlico encarnada.
ela já tinha dito isso anteriormente, lá no começo, nas primeiras perguntas, né, que o estado dela hoje era muito melhor, né, ela tinha as faculdades muito mais avançadas agora, que o espírito dela estava desprendido. Né? E aí ele chega no ponto que ele queria. Qual é o agente intermediário que vos faz ver? E ela vai falar, o espírito. Eu não tenho olhos, nem pupilas, nem retina, nem cílios. Entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos. Né? Vedes através dos olhos. Na verdade, quem vê é o vosso espírito. Então, ela já aqui demonstra como é que ela faz como é que ela vê. Né? Kardec já sabia muito bem disso, mas estavam ali fazendo essa investigação justamente para conferir, para aferir se essas situações no estado de sonambulismo tinham alguma diferença ali. Né? Então, fala de novo do escuro, ele volta a tocar no assunto da obscuridade, ela fala, isso aí existe para vocês, não existe para nós. E por que? É simples, porque nós enxergamos a partir do nosso órgão olhos, né? Desses órgãos que nós temos aqui, que funcionam a partir da claridade. Não tem outro jeito dele funcionar. Então, tanto faz para o espírito estar claro ou estar escuro. Isso é uma coisa nossa. Nós é que precisamos da luz para poder ver. Né? Então, ele faz uma observação final aqui, colocando que a propriedade de ver é uma propriedade do espírito, não tem nada a ver com a questão dos órgãos ali. E a última pergunta aqui desse nosso contexto é se a dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico, e ela fala que sim, né, que trata-se de uma faculdade que não procede no corpo. Então, vai fechando aqui, né, levando para essas faculdades todas, para situações onde o que comanda isso é o espírito, não são os órgãos físicos. Então, tudo que o sonâmbulo está executando está partindo do seu espírito. Né? E o órgão físico aqui, nesse momento, só atrapalha, como ela coloca lá nas primeiras perguntas. Tanto que agora, desencarnada, ela tem as suas habilidades muito mais livres do que quando ela estava encarnada em estado sonambúlico. É bem interessante. Tem mais aqui, bastante pergunta ainda, mas a gente vai ver semana que vem, porque já são 8 horas aqui. Então, semana que vem a gente continua na 24. Tá certo? Algum comentário aí? Não? Mário, muito bom. Oi. Eu estou gostando muito. Acho que agora está... Não sei, parece que tá tomando um rumo diferente, assim, gostei demais, assim, do assunto. Está clareando. Está clareando. O começo estava difícil demais, Mário. O começo estava muito difícil, agora não. Mas vai clareando, né? Vai clareando. Você, como uma boa educadora, participa do processo de construção de conhecimento e devia saber disso, dona Soraya. No começo é bem difícil mesmo. Você vai juntando coisas, depois, de repente, você sabe e não sabe por que sabe. Né? É verdade. Mas está muito adorando. Legal, gente. Então tá bom. Até semana que vem, então. Obrigado. Boa noite, Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu, boa noite.